Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Começamos aqui invocando a Santíssima Virgem Maria e o Santo Padre Pio de Pietrelcina para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Queria ler aqui para vocês um artigo que eu escrevi para o jornal mineiro Inconfidência. O Inconfidência é publicado por um grupo de militares da reserva, encabeçado pelo Coronel Migues, um grande amigo meu e um grande brasileiro. Então, o artigo chama-se Os Homens Certos no Lugar Certo. Chamar o Sr. Tarso Genro de terrorista e mentiroso, como o fez o deputado Jair Bolsonaro no memorável dia 15 de maio, é uma simples questão de rigor histórico. Quanto ao primeiro desses qualificativos, o ministro, que participou ativamente de uma organização dedicada a atentados e homicídios, sob a desculpa de lutar contra uma ditadura que ele chamava de assassina, mas colocando-se a serviço de outra ditadura incomparavelmente mais assassina, continua alardeando sua fidelidade ao marxismo, doutrina explicitamente terrorista. Por definição, o porta-voz de uma doutrina terrorista é terrorista, mesmo depois que a idade e as circunstâncias o dispensaram da parte mais grosseira e suja do serviço. Se o Sr. Genro afirma que as práticas terroristas já não se justificam no presente quadro, é manifesto que tem em vista a mera questão da oportunidade tática, excluindo in limine qualquer condenação moral ao terrorismo em si. E é igualmente claro que mesmo sua restrição tática só se aplica ao Brasil, não a outros países da América Latina, de vez que até o momento nem ele, nem o governo que ele representa, nem o partido que os colocou no poder, abjuraram jamais da declaração de apoio aos métodos terroristas das Farc, assinada em 2002 no Foro de São Paulo pelo Sr. Lula da Silva. Declaração que, para cúmulo de cinismo, rotulava de terrorista, isto sim, o combate movido contra a narcoguerrilha pelo exército da Colômbia. A qualificação de ex-terrorista que a mídia adotou para embelezar a folha corrida de indivíduos como o Sr. Genro é artificiosa e descabida como o seria a de ex-assassino. Uma organização terrorista, por definição, não se compõe só dos paus-mandados que colocam bombas em locais onde elas inevitavelmente matarão transeuntes inocentes. Nem só dos pistoleiros que armam tocaias para balear gente pelas costas. Nem só dos heróicos assaltantes que, de metralhadora em punho, fazem tremer pálidas funcionárias de bancos. Uma organização terrorista é uma hierarquia camuflada e sutil que sobe desde esses bafões até os altos postos da administração, da mídia e da diplomacia, de onde se estende sobre ela o manto protetor das meias palavras e das desconversas, exatamente como os agentes políticos do Foro de São Paulo em Brasília fazem com as Farc, o MIR chileno e outras gangues de assassinos, sequestradores e narcotraficantes. Se um soldado é dispensado da batalha, mas removido para posto administrativo, ele não foi para a reserva, está na ativa. Não é um ex-soldado, é um soldado. Se um terrorista já não tem de dar tiros e soltar bombas, mas continua mesclado à rede política que dá proteção ao terrorismo, não é um ex-terrorista, é um terrorista. Servindo ao governo do Foro de São Paulo, o Sr. Genro é uma das peças fundamentais da mais imensa máquina terrorista que já existiu no continente. É claro que por dentro ele se orgulha disso, desprezando e odiando aqueles que veem aí algum motivo de desonra. Quando ele foi obrigado a ouvir calado as palavras verazes do deputado Bolsonaro, foi de cabeça baixa, mas não de vergonha e sim de raiva, que ele se submeteu a esse humilhante ritual democrático, do qual, como membro ilustre da nomenclatura, estaria dispensado em Cuba ou na Coreia do Norte. E a raiva mal contida explodiu logo no dia seguinte, fazendo desabar sobre a pessoa do coronel Brilhante Ustra todo o insaciável desejo de vingança, todo o ressentimento insano que os terroristas de Brasília têm contra os militares que preferiram continuar servindo ao Brasil em vez de alistar-se nas tropas revolucionárias de Cuba. Quanto ao qualificativo de mentiroso, qual outro caberia ao representante de um governo que, tentando ceder um Estado inteiro da Federação aos poderes internacionais, o faz não somente contornando como um ladrão furtivo a autoridade soberana do Congresso,
mas usando como pretexto científico para a doação um laudo antropológico falso assinado com nomes de pessoas que nem mesmo sabiam da sua existência. O pronunciamento do deputado Bolsonaro só pecou por incompletude, que a brevidade explica. Primeiro, não é só o ministro Genro que é terrorista e mentiroso. O governo Lula está repleto deles. Segundo, esses indivíduos não são só terroristas e mentirosos. São traidores do Brasil, mercadores da soberania nacional. Subiram ao poder para doar Roraima aos globalistas, a Petrobras à Bolívia, Itaipu ao Paraguai, as favelas do Rio às Farc e, por toda parte, terras produtivas à via campesina. Nenhum brasileiro lhes deve respeito. O simples fato de que alguém como o general Heleno, o deputado Bolsonaro, ou até um Zé Ninguém como eu, lhes dirigir a palavra, já é honra que não merece. Não digo que o lugar deles seja a cadeia, onde há delinquentes recuperáveis, nem o cemitério, onde repousam defuntos virtuosos, nem o lixo, que pode ser reciclado. Não há no mundo espaço apropriado para eles. Talvez somente o inferno os abrigasse. Foi por isso que criaram o Foro de São Paulo. Cada um deles é agora o homem certo no lugar certo. Vou ler também aqui para vocês um artigo que escrevi para o Diário do Comércio, que eu não sei o dia certo que vai sair. O do Inconfidência sai na quinta-feira. Mas é uma questão de divulgar essa coisa, porque acho que Inconfidência é um jornal que tinha que ter mais destaque, é um jornal extremamente importante, que é muito lido entre os militares da ativa e da reserva. E é um jornal verdadeiramente corajoso. Sempre tive a maior apreciação pelo Coronel Migues e tenho cada vez mais. Agora vamos aqui. O editorial, o artigo do Diário do Comércio chama-se A Escória do Mundo. E tem como epígrafe o verso de Frei Luís de León: Quanto mais alto sube, baja al suelo. Quanto mais alto sobe, mais rápido cai. O artigo diz o seguinte: vou resumir aqui umas verdades óbvias e bem provadas que uma desprezível convenção politicamente correta proíbe como indecentes. Todo comunista, sem exceção, é cúmplice de genocídio, é um criminoso, um celerado, tanto mais desprovido de consciência moral, quanto mais imbuído da ilusão satânica da sua própria santidade. Nenhum comunista merece consideração, nenhum comunista é pessoa decente, nenhum comunista é digno de crédito. São todos, junto com os nazistas e os terroristas islâmicos, a escória da espécie humana. Devemos respeitar seu direito à vida e à liberdade, como respeitamos o dos cães e das lagartixas, mas não devemos lhes conceder nada mais que isso. E seu direito à vida cessa no instante em que atentam contra a vida alheia. Nos anos 60 e 70, a guerrilha brasileira não foi nenhuma epopeia libertária. Foi uma extensão local da ditadura cubana, que àquela altura já tinha fuzilado pelo menos 17 mil pessoas e mantinha nos cárceres 100 mil prisioneiros políticos simultaneamente. Número 50 vezes maior que o dos terroristas que passaram pela cadeia durante o nosso regime militar, distribuídos ao longo de 2 décadas, nenhum por mais de 2 anos. E isto num país de população 15 vezes maior que a de Cuba. Nossos terroristas recebiam dinheiro, armas e orientação do regime mais repressivo e assassino que já houve na América Latina. E ainda tinham o cinismo de apregoar que lutavam pela liberdade. Agora que estão no poder, enchem-se de verbas públicas e justificam a comedeira, alegando que o Estado lhes deve reparações. O dinheiro do Estado é do povo brasileiro. E o povo brasileiro não lhes deve nada. Eles é que devem aos filhos e netos daqueles que suas bombas aleijaram e seus tiros mataram. Perguntem aos cidadãos nas ruas: o senhor, a senhora, acham que tem uma dívida a pagar aos terroristas pelo simples fato de que a violência deles foi vencida pela violência policial? O senhor, a senhora, acham justo que o Estado lhes arranque impostos para enriquecer aqueles que se acham vítimas injustiçadas
porque o governo matou 300 deles, enquanto eles só conseguiram, coitadinhos, matar a metade disso? Façam uma consulta, façam um plebiscito. A nação inteira responderá com o mais eloquente não já ouvido no território nacional. É claro que os crimes que esses bandidos cometeram não justificam nenhuma barbaridade que se tenha feito contra eles na cadeia, mas justifica que estivessem na cadeia, embora tenham ficado lá menos tempo do que mereciam. E justifica que, surpreendidos em flagrante delito e respondendo à bala, fossem abatidos à bala. Mas eles não acham isso. Acham que foi um crime intolerável o Estado ter armado uma tocaia para matar o chefe deles, Carlos Marighella, confessadamente responsável por atentados que já tinham feito várias dezenas de vítimas inocentes. Mas, ao contrário, foi um ato de elevadíssima justiça a tocaia que eles montaram para assassinar, diante da mulher e do filho pequeno, um oficial americano a quem acusavam, sem a mínima prova até hoje, de dar aulas de tortura. Durante a ditadura, muitos direitistas e conservadores arriscaram vida, bens e reputação para defender comunistas, para abrigá-los em suas casas, para enviá-los ao exterior antes que a polícia os pegasse. Não há, em toda a história do último século, no Brasil ou no mundo, exemplo de comunista que algum dia fizesse o mesmo por um direitista. Sim, os comunistas são diferentes da humanidade normal. São diferentes porque se acham diferentes. São inferiores porque se acham superiores. São a escória porque se acham, como dizia Che Guevara, o primeiro escalão da espécie humana. Eles têm, no seu próprio entender, o monopólio do direito de matar. Quando espalham bombas em lugares onde elas inevitavelmente atingirão pessoas inocentes, acham que cumprem um dever sagrado. Quando você atira no comunista armado antes que ele o mate, você é um monstro fascista. Por isso é que acham muito natural receber indenizações em vez de pagá-las às vítimas de seus crimes. Quem pode esperar um debate político razoável com pessoas de mentalidade tão deformada, tão manifestamente sociopática? Um comunista honesto, um comunista honrado, um comunista bom, um comunista que, por princípio, diga a verdade contra o partido, um comunista que sobrepõe aos interesses da sua maldita revolução o direito de seus adversários à vida e à liberdade, um comunista sem ódio insano no coração e ambições megalômanas na cabeça, é uma roda triangular, um elefante com asas, uma pedra que fala, um leão que pia em vez de rugir e só come alface. Não existiu jamais, não existiu hoje, não existirá nunca. Então vamos lá. Aqui o Felipe Tavares me conta que ele leu, recomendação que a minha esposa fez para ele, o livro do meu amigo Cliff Kincaid, Global Bondage, é o livro sobre a ONU. É um livro que, do meu modesto entender, todo mundo deveria ler. Um dos livros mais bem informados sobre esses planos de transformar a ONU num governo mundial. Planos que já não são planos que já estão em avançadíssimo estágio de implementação. Planos que eles não jamais escondem, que já foram discutidos até na Assembleia Geral, né, sobre os quais já emitiram uma infinidade de documentos, e que, quando a gente menciona isso, os idiotas ainda respondem, isso é teoria da conspiração. Quer dizer, olha, esse negócio de você usar esses estereótipos, quer dizer, o estereótipo contra fatos é uma coisa que só mesmo um filho da puta faz, entendeu? Mas é um negócio assim, que ele não devia admitir, ele devia bater no nego que faz isso. Porque a hora, falar, debate de ideias é uma coisa, agora, de trapaça, vigarice é outra completamente diferente, né? Quer dizer, quando você está querendo discutir a coisa seriamente, né, fala dizendo que você sabe, e esperando ouvir alguma coisa inteligente, porque o debate às vezes existe, o debate não existe para você vencer o outro, tá entendendo? O debate existe para os dois aprenderem uma coisa. O debate é a técnica dialética, é a arte da busca da verdade. Tá certo? Se o neguinho que eu estou discutindo me convencer de uma coisa, mostrar que aquilo é certo mesmo, é verdadeiro, eu vou aderir, eu não tenho a menor dúvida em concordar com ele ter razão. Isso não é nenhum problema, não é nenhuma humilhação. Agora, no Brasil, parece que isso é a mais intolerável humilhação, é você ter que concordar com o nego. Você tem que discordar, tem que né, protestar, tem que se sentir acusado, acuado, né? Reagir sempre com 4 pedras na mão. É o que todo mundo faz. Então, como que ele vai conviver com pessoas que entendem por debate esse tipo de reação?
Então, acabou o diálogo, não tem, vamos dizer, confrontação de ideias, não tem nada, tem só, vamos dizer, um tentando explicar alguma coisa e o outro tentando trapacear. Então aí acho que o negócio é dar uma porrada logo, entendeu? Né? Se estiver à distância, você manda tomar no cu. Se estiver perto, você desce a mão, porra. Né? É a coisa mais certa, né? E esses caras querem ser espertinho, né? O meu filho, eu ensinava ele, porque os caras na escola, eles faziam ele de trouxa, né? Dizia, para que eu faço, né? Eu digo, por via das dúvidas, você desce a mão. Porque se você tentar ser mais esperto, mais malicioso que ele, você não vai conseguir, tá certo? Então, se você está vendo que o sujeito está com treta, não vai discutir com ele, não. Não tenta mostrar que você é mais esperto, não precisa ser mais esperto, é só descer a mão e pronto. Para que ser esperto? Né? Agora, se tiver à distância, você pelo menos manda o nego tomar no cu, pô. Ou então, se estiver numa circunstância assim, né? Vamos dizer que você está num jantar elegante, né? Uma festa, uma casa dos caras mais importantes, 400, não fica bem você bater no cara, então você manda tomar no cu. Tá certo? Agora, o livro do Cliff Kincaid, Global Bondage, eu realmente recomendo. E o Felipe pergunta, ele estava me perguntando se a ONU já teve alguma razão de ser. A ONU foi concebida já desde o início com o projeto de tornar-se governo global. Né? Isso só entrou na pauta dela, digamos, de uns entre 15 e 20 anos para cá. Quer dizer, uma pauta oficial. Tá certo? Mas a ONU sempre foi, desde o início, um instrumento, sobretudo da União Soviética. Não pode esquecer que a influência tremenda que os comunistas tiveram na fundação da ONU, para eles era uma coisa importantíssima, tá certo? Mas não eram só os comunistas, os globalistas em geral que estavam metidos nisso aí. Tá certo? Então, utilidade mesmo, olha, eu acho que não tem utilidade nenhuma, a não ser essa. Se você considerar que isso é uma utilidade, pode ser. Né? Vamos ver o que mais temos aqui. Aqui o Tiago Tondinelli me avisa um negócio meio terrível aqui. Ele diz, no seu livro sobre Aristóteles, o senhor comenta que Santo Tomás de Aquino também propõe a questão da gradação entre os discursos aristotélicos. Contudo, na nota de rodapé está que tal ideia de Santo Tomás confere com a questão número 1. Não achei a correspondência. Onde está exatamente essa questão de Santo Tomás? Falei, epa, eu estou vendo então que eu botei ali o lugar, fiz a citação no lugar errado. Porque é manifesto que Santo Tomás de Aquino fala disso, ele fala da gradação dos argumentos mais convincentes para os menos convincentes, dos argumentos mais fortes para os mais fracos. Então, o argumento mais forte, segundo ele, seria de demonstração lógica. Abaixo dele você tem a confrontação dialética, abaixo você tem a persuasão retórica e, por fim, você tem, vamos dizer, a imaginação poética. Tá certo? Quer dizer, eu ali observo que essa gradação, ela realmente existe, Santo Tomás tem razão, esses quatro argumentos, e vão do mais probante, essa gradação do mais probante para o menos probante, ela existe. Porém, o objetivo dos discursos que não são o discurso lógico não é a prova, tá certo? O objetivo da dialética é a descoberta, não a prova, tá certo? Do retórico também. O retórico não quer provar nada, ele só quer obter um certo resultado. Ele quer convencer você, mas não provar. E o discurso poético muito menos, tá certo? Então, bom, embora enfocando os quatro discursos como se fossem modos de prova, o que não é muito exato, o fato é que Santo Tomás de Aquino pegou, né, a existência dos quatro discursos em Aristóteles, ele pegou de uma maneira claríssima. Ele não aprofundou a questão, mas que ele pegou. Do mesmo modo que isso aí também, uma observação também muito breve, estava em Avicena. Só que eles vão dizer aqueles parágrafos preciosos que às vezes estão perdidos no meio da obra, numa obra gigantesca como a de Santo Tomás de Aquino ou de Avicena. E foi justamente partindo dessas dicas, uma eu vi em Avicena e outra em Santo Tomás de Aquino, e eu acho que foi o primeiro neguinho na história que perguntou, mas do que eles estão falando aí? O que é isso? Que negócio de quatro argumentos é esse? Agora, se eu botei a citação
o lugar errado é um problema, hein? Vou ter que corrigir numa próxima edição. Eu vou verificar isso aqui, Tiago. Obrigado por você ter me avisado. E eu não tive tempo de conferir para ver onde é, mas eu vou conferir e num dos próximos programas eu aviso, olha, se não está no lugar que eu citei lá no livro, está em tal qual lugar. É muito importante que os leitores do meu livro, aqueles que queiram aprofundar o assunto, leiam diretamente essas fontes, né, que foram citadas. Esse negócio dos 4 discursos eu acho que é uma das coisas mais sérias, e eu acho que é a base da compreensão do pensamento de Aristóteles. Se você não entende isso aí, você perdeu a estrutura do pensamento de Aristóteles, mesmo porque uma característica de Aristóteles é que, embora ele seja o fundador da lógica, ele raramente usa a demonstração lógica. Por que ele usa? Porque a demonstração lógica só serve para o que você já sabe. Quando você já tem todas as premissas, então você faz a demonstração lógica. Agora, se você não tem as premissas, o problema é você descobrir as premissas. Como é que você descobre? Bom, você descobre por investigação dialética, confrontação dialética de hipóteses. Eu digo, bom, mas de onde você tirou as hipóteses? Você tirou de uma discussão pública já existente, isso é, você tirou da retórica. E como é que essas coisas entraram na discussão pública? Entraram porque veio da imaginação. Tá certo? Então, na verdade, o processo da investigação todo vem desde o discurso poético até a demonstração lógica final. Tá certo? Então, essa, onde a unidade dos 4 discursos, nos quais eu vejo a unidade, a continuidade, como eu uso a imagem da árvore, né, que vai desde a raiz até as folhas e frutos, e não em termos de oposição, como via, por exemplo, Charles Percy Snow no livro As Duas Culturas, ou como viu o próprio Chaim Perelman, eles falam muito de oposição, não tem oposição nenhuma, pô. Quer dizer, eu duvido que tenha algum neguinho que possa raciocinar logicamente, sem ter feito alguma confrontação dialética, pelo menos na sua própria cabeça, e algum outro que tenha feito a confrontação dialética sem puxá-la de uma disputa retórica já existente, e de alguém ter uma disputa retórica que tenha aparecido diretamente como disputa retórica e não como mera imaginação do possível. Então isso é uma perfeita continuidade dos 4. O investigador, na verdade, deve se esforçar para dominar os 4. Tem muita coisa que eu falo que às vezes as pessoas não entendem na hora por quê. Porque não pega exatamente o nível de discurso em que eu estou falando. Que, no entanto, deveria estar muito claro. Se eu estou dando uma sugestão poética, se eu estou fazendo persuasão retórica, se eu estou colocando uma disputa, uma confrontação dialética, ou se eu estou dando uma demonstração lógica. Aqui o Jefferson Bittencourt me escreve sobre a decadência dos valores morais. Nobreza, sabedoria, beleza são palavras que são usadas pela esquerda para gerar luta de classes. Não seriam os artistas de hoje os principais causadores da deturpação moral que deixa o brasileiro como cego para a beleza? Mas não tem a menor dúvida, Jefferson, não tem a menor dúvida. O que você chama de artista brasileiro é um bando de picareta, filha da puta, farsante, incapaz, você está entendendo? Quer junto uma patotinha que não sabe fazer nada, está entendendo? E tomam posse de órgãos como Embrafilme, essa coisa, né? Universidade, etc., e se aplaudem uns aos outros. Cada um diz que o outro é gênio, tá entendendo? E a plateia em volta escuta aqueles caras, né, falando aquelas coisas que existem. Vê o filme que eles fizeram, lê o livro, vê que o filme é uma merda, né? Mas está todo mundo dizendo que é coisa de gênio. Bom, você fica inibido, né? Eu também, quando era jovem, também ficava inibido. Falava, não, tem que ir lá ver esse filme aí do Glauber Rocha, né? As coisas do Santos, tal. Tem que achar genial toda essa coisa aí, né? Com o tempo é que eu fui estudar mais e vi que aqueles caras, eles não sabiam fazer um anúncio de televisão, entendeu? Quer dizer, não, simplesmente não dominava a arte cinematográfica, não é nem de longe, né? Oi, peraí, tem alguém na linha aí. Quem é? Alô? Alô? Eu acho que caiu a ligação. Alô? Não estou ouvindo nada. Então, continuando aqui com o meu raciocínio, né?
Então, não tendo nenhuma noção de beleza, eles fizeram uma estética da feiura, para justificar. Não é isso? Mas isso aí é que nem o sujeito que diz, olha, eu briguei com fulano, fui lá, meti a cara na mão dele, tá vendo? Você está simplesmente, né, invertendo a frase e tentando inverter a realidade. O negócio que é feio, o que é ruim, o que é uma merda é uma merda. Agora você diz, não é uma merda, é a estética da merda, né? Deu bela desculpa que você arrumou, né? Naquela época, eu me deixava enganar por essas coisas, e eu achava que, se eu fosse dizer que aquilo tudo era muito ruim, muito feio, eles iam dizer que eu era um filisteu, que eu era um grosseiro, um burguês sem sensibilidade, etc, etc. Mas hoje eu sei que quem não tinha sensibilidade era eles. Por quê? Porque eu continuei estudando, continuei assistindo filme, eu sei o que é um filme hoje. Aqueles caras não sabiam. Né? Cinema novo inteirinho é uma merda, pode jogar tudo no lixo. Oi, quem tá na linha? Ô, alô? professor Olavo? Eu? Professor Olavo? Eu? Boa noite, Gomes de Piracicaba, como vai? Quem é? Gomes. Gomes de Piracicaba, tudo bem? Tudo bem, senhor? Tudo em ordem. O senhor está aproveitando o gancho aí. Eu assisti essa semana aquele filme do Michael Moore, Tiros em Columbine. O senhor assistiu o filme e qual a opinião a respeito? Eu assisti 15 minutos do filme, não aguentei ver mais. Agora, não precisa ver o filme é tudo mentira. É porque ele compara com o Canadá, né? Ele pega um negócio que tinha perto dos meninos de fábrica de armas. Tá certo? Que foi a presença da fábrica de armas que influenciou os meninos. A Lockheed. Não era fábrica de arma merda nenhuma. Era fábrica, sei lá, de transistor, qualquer coisa assim. Então, mentiroso. Outra coisa, os meninos que fizeram aquele massacre lá em Columbine, primeiro, os dois eram homossexuais, é proibido mencionar. Homossexual não mata ninguém, sabe? Ok. E o maior viado da paróquia. Se ele matou alguém, ele se transforma automaticamente em machão na mídia, né? Em segundo lugar, os meninos tinham feito, na véspera, fizeram um vídeo dizendo que eles odiavam o cristianismo e que precisavam matar tudo quanto é cristão. No dia seguinte eles invadem a escola e saem matando. Agora, não pode dizer que foi um massacre de cristãos, que foi uma coisa antirreligiosa. Isso não pode. Então o Michael Moore escondeu tudo isso e deu outra interpretação. Esse Michael Moore é um vigarista, pô. Olha, se eu encontrar esse sujeito na rua, eu pretendo dar um soco no nariz, você tá entendendo? Se abrir a boca, né, de encontrar o Michael Moore, o sujeito abrir a boca para falar comigo, falar bom dia, dou-lhe um soco no nariz. Uma coisa que eu achei interessante é que ele dá os números dos assassinatos por arma de fogo nos Estados Unidos no ano de 2000, que foram de 11 mil assassinatos por arma de fogo. Hoje nós temos no Brasil quase que 4 vezes isso. Pois é, exatamente. O que me assustou e ninguém fala nada, né professor? Aqui na Virgínia, todo mundo tem arma de fogo, mas todo mundo tem no mínimo uma. Todo mundo, você pega, tem a velhinha que mora aqui na minha frente, a Miss Taylor. A velhinha está armada até o dedo. Faz parte da cultura, né? Tem, todo mundo aqui tem. E sabe o que acontece aqui? Nada, nada. O acontecimento mais emocionante que tem aqui é a chegada do Correio, está entendendo? Ou então, né? Ou então o cachorro saiu correndo atrás de um coelhinho. Pronto, isso aí é um drama, está entendendo? Então, aqui é o lugar mais pacífico do mundo e está todo mundo armado. Agora, na Inglaterra, os caras proibiram as armas, o número de homicídios quadruplicou. Ao longo dos anos, quadruplicou. E os caras que inventam essas coisas, eles sabem que vai ser isso. Eles querem isso mesmo. Nós estamos assistindo atualmente, vamos dizer, uma obra planejada de divisão da sociedade, de criação do caos, de atomização da sociedade. Isso olha, qualquer processo de tomada do poder é sempre assim. Você primeiro tem que atomizar, esfarelar a sociedade para você eliminar os poderes intermediários. Então só sobra um poder lá em cima, separado dos caras de baixo por uma distância infinita. Quer dizer, você eliminando os poderes intermediários, o cidadão fica inerme, ele é obrigado a aceitar o que vem de cima porque ele não tem canais para reagir. É o que se faz hoje. Então, a atomização da sociedade, a divisão, é jogar as pessoas umas contra as outras, jogar homem contra mulher, branco contra preto, preto contra branco, né? O nacional contra o estrangeiro, o fumante contra o não fumante,
né? O viado contra o machista contra o viado. Antigamente conviviam bem. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar no jornal, metade era machista, não, metade não tinha tanto viado assim, 10% de viado, né? E se davam muito bem, porra. A gente fazia piada, não tinha ninguém levava nada a mal, né? Fazia piada com os viados faziam piada com a gente, e era tudo amigo. Agora não pode mais. Agora não pode mais conversar um com o outro. Né? É verdade. Essa coisa de colocar obstáculos na convivência humana. O fumante, né? Antigamente o pessoal, fumava, por exemplo, você estava numa mesa, né? E tinha alguém ali, sei lá, tinha uma velhinha, a velhinha está passando mal, você para de fumar, porra, a coisa mais normal do mundo, né? Então, você também, se está um lugar muito fechado, pequeno, você não vai puxar um cigarro ali, ninguém faz isso, né? Você está no hospital, não dá na igreja, não vai fumar na igreja, né? Mas todo mundo sabia disso, é uma coisa que bastava normas implícitas, normas tácitas de educação bastavam para controlar a situação. Agora o governo se mete... O senhor acredita... Agora o Desculpa, governo professor. O senhor... para jogar as pessoas umas contra as outras. Diga. Desculpa, continuando nessa mesma linha, esse filme, o último filme do Michael Moore, que tem a participação do Noam Chomsky, né, considerado aqui no Brasil o maior intelectual do momento, né? Um é uma puta e o outro é o dono do puteiro, porra. Ele fala desse filme A Corporação, exatamente vai de encontro ao domínio das corporações pelas nações, né? Eu não sei se a senhora assistiu esse filme. A ideia aí é o seguinte, esses caras falam né, mal de corporação, tudo isso aí é hipocrisia. Porque esses caras são sustentados pelas grandes corporações. Tá certo? Através das fundações. Se não existisse Fundação Ford, Fundação Rockefeller, a gente já estaria livre desses filhos das putas há muito tempo. E eles recebem dinheiro, enchem o cu de dinheiro das corporações, e daí sai na rua, as corporações. É que é o Michael Moore, né? Falando mal lá da firma, e ele mesmo tem ações da firma. Isso tudo é um bando de hipócrita, porra. Não pode levar a sério esses caras jamais. Ora, bicho, eu não posso dizer que comunista bom é comunista morto, porque depois de morto continua tão filho da puta quanto antes, você tá entendendo? É verdade. Isso não presta nem quando nasce, nem depois que morre, tá certo? Melhor coisa com esses caras nem matar os filhos das putas adianta, tá entendendo? Por quê? Porque se você vai tentar vencer os caras na base da repressão, da violência, tá certo? Sabe o que acontece? Você dá como nós somos pessoas humanas, não somos que nem eles, você dá 3 tiros nos filhos da puta, daí você fica com dó, que nem os milicos ficaram, né? Botaram os comunistas na cadeia, depois ficaram com dó. Eles disseram, coitadinho, vamos dar anistia pra eles. Chama todos os filhos das putas de volta ao que eles estão fazendo com o país, porra. Você tá entendendo? Então o que a gente tem que fazer com esses caras? Não é perseguir, não é nem botar na cadeia. A gente tem que desmoralizar, expor ao ridículo, botar os caras abaixo de bosta, fazer com que as pessoas apontem eles nas ruas, né? O menino diz, a mamãe, tá vendo aquele filho da puta ali? Aquele é comunista. Tá? O dia que acontecer isso, nós temos que criar, vamos dizer, o horror da sociedade por esses caras. Nós temos que mostrar que essas pessoas não são normais, que são pessoas de mentalidade sociopática, pessoas perigosas, tá certo? Desprezíveis, que não devem, vamos dizer, ser aceitas num ambiente decente. Porque tem, por exemplo, essa maldita burguesia de São Paulo, né? Não dão uma festa que não convide lá 20, 30 comunistas para fingir que olha como eu sou tolerante, como eu sou bondoso, né? E os comunistas são muito inteligentes. Como o Roberto Marinho, quer dizer, sem comunista não se faz jornal. Mentira. Comunista, olha, eu tenho 40 anos de jornalismo nas costas, porra. Sabe para que serve o comunista? Para levar jornal à falência. Isso é que eles faziam. Para tomar um jornal, levar a firma à falência e ainda falar mal do dono. Para isso que serve. Então, com o Globo agora, coisa. Né? Tomar o cúmulo de cospe na memória do próprio Roberto Marinho. É verdade. O comunista não Mas o cúmulo é nosso. Nenhum, tá entendendo? Eu não tenho amigo comunista, não quero amizade com nenhum comunista, tá entendendo? Olha, pode ter amigo viado, puta, bandido, traficante, você tá entendendo? Proxeneta, mas comunista não. Ok, professor, foi um prazer falar com o senhor. Eu queria uma referência de um programa que o senhor fez a respeito de não sei se é de um link, a respeito de que o senhor comentou que deveria-se
investir na educação na classe dominante, porque é desperdício de dinheiro. Eu não lembro onde é que está isso, mas eu vou resumir aqui. Olha. Eu tô procurando essa matéria, que eu tenho uma reunião para fazer, e eu falei, puxa vida, seria uma ótima matéria. Eduque os mais. No Brasil eles querem começar a educação educando o povo inteiro. Falam, não dá, tem que educar os professores primeiro. Exato, é o que eu penso. O mundo se faz assim. Qualquer país do mundo, você vê. Exato. A Europa teve as grandes universidades antes de ter a educação popular gratuita para todos. Foi através das universidades que você vai criando elite, que aos poucos você vai podendo expandir aquilo para chegar a todo mundo. Agora, se vamos educar o povo inteiro, é mentira, porque você não tem pessoas que possam educar. Você tem professor que nem esse professor Carlão aí, esse cara que fica dando pulo que nem idiota lá e brincando de Al-Qaeda. Dizer que isso é um professor, porra, meu Deus do céu, isso é a mesma coisa dizer que confundir um prato de comida com um pinico cheio de merda, tá entendendo? Não é possível confundir. Esse cara não é professor, nada, isso é um vigarista. É um vigarista, tinha que levar pontapé no meio do cu. É isso que tinha que levar. Alô, professor? Oi, diga. Então, o senhor não tem essa matéria no site do senhor, não, né? Eu tenho. Com aquelas outras que o senhor já me indicou. Eu não lembro onde está. Faz um favorzinho, me escreve um e-mail que eu procuro o link e passo para você. O tópico do assunto, o senhor lembra o nome? Lembro perfeitamente. Me passa um e-mail para olavo@olavodecarvalho.org e eu te passo o e-mail com o link. Ok, então. Ok. Bom dia, né, professor? Ainda é dia aí, né? Ainda é dia. Aqui agora até noite é dia. Um grande abraço. Quando vier Piracicaba, vamos comer um peixe lá na Rua do Porto. Vambora. Peixe do Mato Grosso, porque aqui não tem mais peixe. Um abraço, professor. Um abraço, tudo de bom. Até logo. Tchau. Até logo. Agora aqui, o Cássio Garcês me passou aqui um link que me deixou de cabelo em pé. Ele diz: tenho convicção de que todo esse ruído acerca dos povos indígenas é criado por entidades internacionais, em especial a Unesco. Hoje, por birra, resolvi olhar com maior atenção a tal reserva Raposo do Sol. E para minha surpresa, todas as informações para desacreditar por completo essa iniciativa estão escancaradas no site. Olha, vocês vão lá e deem uma olhada. É o Conselho Indigenista de Roraima. Então, www.cir.org.br. Vocês vão lá e leiam a parte das parcerias. Parceria é o mundo, tudo quanto é organização globalista, fundação bilionária, tá certo? Bancos internacionais, o poder internacional inteirinho está lá em Roraima e dizem que é para os índios. Índio, uma pinóia, ali tem meia dúzia de... Para cada índio que tem ali, tem 100 funcionários de ONG, funcionários da ONU, da Unesco, dos bancos, etc. É uma coisa horrorosa. Esse negócio da Raposo do Sol, isso é a maior fraude. Quem inventou essa coisa devia estar na cana. E mais ainda, esse pessoal que apresentou esse laudo antropológico assinado por um sujeito que era... Quem que o cara era mesmo? Porteiro, sei lá. Está lá a assinatura. Fulano de tal antropólogo. Daí apareceu o nego, pô, não sou antropólogo não, eu sou motorista. Porra! Caralho, chama o Alborguete. Só o Alborguete, eu não consigo, tá entendendo? Quer dizer, uma coisa dessa é para você ter aqueles ataques de loucura com o Alborguete. Tem isso aí esborrando a parede, tá entendendo? Porque é uma coisa que você não pode admitir. Agora, tem que ser educado para falar uma coisa dessa. Olha que o Tarso Genro, vai tomar no olho do seu cu. Pega esse relatório e enfia no rabo do presidente. Vocês tinham que estar na cadeia dos vagabundos. Uma coisa dessa, em qualquer país do mundo, dá impeachment na hora. Imagina aqui nos Estados Unidos, né? O George Bush inventa... Vamos supor o seguinte, o George Bush inventa aqui, ó, nós vamos aqui dar o estado do Texas pro México, tá certo? Né? Porque lá tem muito índio mexicano, tá aqui, fizemos uma pesquisa antropológica, lá só dá mexicano, tá certo? E tá aqui. Daí, quando você vai ver que assinou o laudo é o motorista do George Bush. Você imagina acontecer um treco desse aqui, o George Bush não fica naquela cadeira presidencial por mais de 5 minutos.
né? Você imagina lá o Sarkozy fazer isso, né? Qualquer país do mundo. Isso não acontece. Agora, no Brasil as pessoas estão acovardadas, estão desfibradas, e quando elas veem uma coisa dessa, uma fraude vagabunda dessa aí, ainda tem que falar com respeito. Você vê quando o Bolsonaro chamou o Tarso Genro de terrorista e mentiroso, o presidente da sessão disse: o senhor modere a sua linguagem. Modere a sua linguagem, caralho. Queria eu estar lá no lugar do Bolsonaro. Você modera a linguagem do caralho, seu filho de uma puta. Eu estou aqui falando de crimes. Eu não estou brincando. Quer dizer, o nego falsifica um laudo para entregar o estado inteiro da federação para estrangeiro e ainda quer me enganar com isso e quer que ser tratado com respeito? Cara, porra, o que é isso? O brasileiro já perdeu a medida das coisas. Se acostumou tanto com o absurdo. Você está entendendo? Se acostumou tanto a ser, vamos dizer, roubado, surrado, espancado, estuprado, que agora já, né? Você está lá sentado a piroca de rinoceronte, né? E não pode dizer ai, né? Você começa a dizer ai, o rinoceronte diz: modere a sua linguagem. Porra! O que é isso, porra? Olha aqui. O Ministério Público deu entrada na 8ª Vara Federal de São Paulo uma ação civil contra o Exército e mais 2 de seus oficiais, já recolhidos a reserva: Carlos Alberto Brilhante Usto e Aldir Santos Maciel. Quer dizer, a dupla comandou a usina de torturas, mortes e desaparecimentos que o ditador instalou em São Paulo nos porões do DOI-CODE. Quer dizer, usina de torturas, mortes e desaparecimentos? O que é isso, porra? Esses casos todos de gente que diz que foi torturado, isso aí nunca foi averiguado. Sabe como é que é? A palavra de um chega lá, Zezinho e Manezinho. Né? Daí o homem da comissão de anistia pergunta: Zezinho, você disse que foi torturado, qual é a sua testemunha? É o Manezinho. Manezinho, você disse que foi torturado, qual é a sua testemunha? É o Zezinho. Pronto, e daí eles dividem a indenização, porra. Eles com essa comissão de tortura, de comissão de anistia, devia estar tudo na cadeia, porra. Porque essa brincadeira já passou dos 4 bilhões de reais. Tá vendo? O Ciro Gomes. Ciro Gomes aí no debate com o outro lá dizia que não tem nenhuma despesa superior a 1 bilhão que a gente possa cortar. Tem aí 4 bilhões, Ciro Gomes. Vai mentir na puta que eu pariu. Tem mais alguém na linha aí? Quem é? Luiz. Quem é? Bom, Luiz. Fala mais alto. Luiz. Luiz, tá muito bom. Eu queria retomar o programa anterior. Diga. Estava falando sobre o René Guénon. Diga. Dizendo que alguns livros são confusos e outros livros são mais, vamos dizer, mais fáceis, né? Aham. O senhor teria citar alguns livros que poderiam ser mais fáceis para quem não tem muita... Olha, existe um livro, você tem uma ideia do que fez esse cidadão, René Guénon? Tem um livro do autor francês chamado Paul Serrant, S-E-R-A-N-T. É uma boa introdução aí ao René Guénon. Mas, de qualquer modo, essa questão é muitíssimo complicada, tá entendendo? Por quê? Quando você entra nisso, o René Guénon não tem estudiosos, ele só tem adeptos e inimigos, tá entendendo? Né? Quando tem... O único sujeito que não está nem a favor nem contra do Guénon sou eu. Porque eu estudei Guénon muito, eu li toda a obra do Guénon. Cada linha que o sujeito escreveu, eu li e li no mínimo, por baixo, 40 estudos a respeito. Sem contar os livros principais, dos discípulos e continuadores, como Seyed Hossein Nasr, Michel Valsan, etc. Eu li tudo que tinha, tudo. Estudo essa coisa há mais de 30 anos. Tá certo? Daí eu cheguei à conclusão de que, afinal, no fim das contas, o René Guénon foi uma das forças que impulsionaram esta invasão islâmica no Ocidente. Daí eu disse isso. O que aconteceu? Essa cambada de puxa-saco do René Guénon, tá certo? Não, você está acusando o René Guénon. Respondeu com uma histeria, falou: não estou acusando nem defendendo, eu estou dizendo aqui uma realidade histórica. Quer dizer, esse assunto é muito complicado, é desse assunto que as pessoas ficam loucas, porque existe muito partidarismo, muito emocionalismo barato, entendeu? E não é um assunto fácil, não. Mas o livro do Paul Serrant pode te ajudar. Peraí, tem mais alguém na linha.
Alô? Alô, Olavo? Sim, Alô, Olavo? eu. Tá me ouvindo bem, Olavo? Perfeitamente. Quem está falando aqui é o Rui, do Rio de Janeiro. Rui, tudo bem? Tudo bom. Olavo, na verdade, primeiro eu quero agradecer pelas dicas dos livros que você tem dado no seu programa. No seu site também tem aqueles livros, aquela matéria sua antiga, livros que fizeram a minha cabeça. Eu tenho ali comprado alguns livros ali e eu estou tentando me dar uma nova formação, clássica de leitura, e agradeço a você pela dica de todos esses livros que você recomenda. Por a educação na Universidade Brasileira você não obtém nada. Cada um tem que se virar por si. É perfeito. Olavo, e o outro motivo que eu estou ligando, na verdade, não sei se você já percebeu, o Talk Radio, ele inaugurou um sistema novo da gente falar com você. E eu estou fazendo uma ligação internacional. Eu estou ligando... Peraí, a sua fala está chegando toda picotada aqui. O som está muito ruim. Ok. Eu vou desligar então. Você pode repetir a última frase, por favor? O Blog Talk Radio, que você transmite aí, inaugurou um sistema chamado Click to Talk. Click to Talk. Então, a gente não precisa mais fazer uma ligação internacional. A gente liga normalmente como se estivesse falando assim de um MSN com você. E eu estou fazendo esse teste aí. Eu esqueci de avisar vocês disso aí. Tem isso mesmo. Eu esqueci, eu estou ficando... já devia ter falado disso. Não tem problema. Porque eu sou meio interessado nessas coisas de tecnologia e percebi isso aí. Eu estou testando para ver se a ligação está saindo boa. O Alan Levi, o diretor do Blog Talk Radio, me mandou um aviso sobre isso aí e eu esqueci de passar o aviso. Mas muito bem lembrado, muito obrigado. Serviço basta a pessoa tem que estar cadastrada no Blog Talk Radio, tem que ter um cadastro, tem que ter logado, tem que ter o teu log, e na hora do programa, basta o programa lá, clique to talk. Clique ali, vai seguindo as instruções, e aí a gente tem o prazer de falar com vocês. Obrigado pela atenção, e muito obrigado pelo fragmento ao programa aí. Boa noite para vocês. Muito obrigado. Um abração. Um abraço. Peraí, tem mais alguém aí? Então, diga. Alô? Alô, Olavo? Sim. É o Vitor de Boston, como vai? Vitor, tudo bem? Joinha. Eu vou aproveitar que o senhor falou do Alborguete, tem mais uma frase dele que é um chavão muito conhecido, que é: tudo que pinta de novo, pinta na bunda do povo. E realmente pinta na bunda do povo brasileiro. É o PSOL. É verdade. E a minha pergunta é quanto, eu já vi vários dos seus posts na internet, no YouTube, falando sobre, o rapaz citou a educação das classes não dominantes, as classes das elites, Mas eu acho que o problema é o seguinte: tem tanta propaganda comunista no nosso país, principalmente nas emissoras mais na Globo, não sei se a Record é a mesma coisa, mas eu quero saber qual que é a solução para o Brasil, porque eu estou esperando a hora de uns militares aí que já estão de saco cheio desse negócio, de comunismo, que eles eram ditadores e torturadores, o que lá, começar a pegar uma metralhadora, começar a roubar um canhão no quartel e começar alguma coisa para ver se acaba com essa loucura. Eu acredito que eles façam nada. Por quê? Porque houve um longo trabalho de desmoralização, de debilitação das Forças Armadas. Quer dizer, a oficialidade hoje, embora tenha muita gente boa, não tem mais aquela liderança que tinha 30, 40 anos atrás. E, além disso, as Forças Armadas, elas não podem ter iniciativa própria. As Forças Armadas só intervêm quando a sociedade civil pede. Mas os comunistas foram espertos, eles tomaram primeiro todos os órgãos da sociedade civil. Uhum. Então, vamos dizer, as Forças Armadas não podem intervir, não podem dar um golpe, elas só podem intervir para restaurar a ordem constitucional quando ela foi quebrada, como foi quebrada pelo João Goulart. Quer dizer, o João Goulart estava incitando os sargentos à revolução armada, o presidente da República fazendo isso. Então, é claro que a ordem constitucional foi quebrada, é claro que o filho da puta tem que ir para a cadeia, tá certo? O lugar do João Goulart é na cadeia, não é no exílio, não, porque ele saiu correndo do Brasil, foi para o Uruguai, onde ele tinha uma fazenda monstro, curtir lá a sua riqueza, tá certo? Ainda os milicos foram bondosos, deixaram o cara sair. Não devia deixar, não. Devia estar na cadeia até hoje. Tá certo? Só por ter falado isso, o presidente da República não pode pregar a quebra da hierarquia militar dessa maneira como ele fez.
Tá certo? Naquela época era quando o Luiz Carlos Prestes, no discurso dele aí no Maracanã, dizia: estamos no poder, estamos no poder. Bom, foram tirados de lá em 24 horas sem um tiro, porque comunista é cagão, presta atenção. Você está com medo de comunista? Eu conheço essa cambada. Eles ficam valentes quando tem no mínimo 100 contra 1. Com 100 ainda não dá. Quando chega 101, você fala, pronto, agora estamos em maioria. Né? Não é 1 mais 1, é 100 mais 1. Eles são tudo assim. Você não vê aquele merda daquele Quartinho de Moraes? Que eu escrevi um artigo repetindo o que ele disse dele mesmo. Ele disse, fui caluniado, fui caluniado. O que ele faz? O que ele fez? Escreveu um artigo para responder ao meu? Não. Chamou 1.500 caras para se proteger embaixo de 1.500. É um cagão. Você está entendendo? Mentiroso cagão. E são todos assim. No dia 31 de março para 1º de abril, tá certo? Eu era estudante na época, a gente saiu para a rua procurando as lideranças esquerdistas para saber qual é a orientação que devemos fazer. Sabe onde estavam as lideranças esquerdistas? Estavam tudo nas embaixadas. Tinham fugido todos, de medo. Tá certo? Depois de botando banca que são heróis. Você teria algum heroísmo você pegar uma metralhadora, encostar na cara do caixa do banco e dizer, me dá o dinheiro aí? Tem heroísmo você fazer tocaia para matar o Capitão Chandler pelas costas? Isso é um bando de cagão, porra. E é por isso que estão tão ressentidos, tá entendendo? Porque eles sabem que não vale nada. Quer dizer, 1.000 desses comunistas, comparado com um oficial das nossas Forças Armadas, é nada. E por isso mesmo, eles estão há 30 anos boicotando, sabe, dividindo Força Armada, sonegando verba para enfraquecer, fazendo tudo para desmoralizar. E ao mesmo tempo, puxa o saco. Quer dizer, por um lado desce o pau, por outro puxa o saco. Tá entendendo? Então as Forças Armadas estão muito, como é que diz, fareladas hoje, né? Não acredito que façam nada, não. Então, olha, a solução aí é o seguinte, a solução individual é você dar no pé. Saia. Nós já fizemos isso, a minha família todinha fez isso. Você já fez, então se você puder trazer mais brasileiro de lá, traga. Eu já trouxe minha esposa agora. Então traz mulher, filho, mãe, tio, sobrinho, papagaio, todo mundo tiver, tá, né? Tem cachorro lá. Eu trouxe 3 cachorros, tá entendendo? Eu não ia deixar os cachorros aí, não. Só mais uma pergunta, já que o senhor falou de comunistas contra quando tem que ter mais de 100, de 1.000, fizeram um ataque aos camisas verdes em 30, acho que foi em 30, não sei se foi em 32 ou 37. E o que o senhor acha sobre os integralistas aí? Olha, eu acho que eram uns caras idealistas malucos, tá entendendo? Eu acho que o Plínio Salgado era um bom sujeito, tá entendendo? Mas eu acho que ele tinha que ir 12, tá entendendo? As ideias do cara eram muito esquisitas. Era uma boa pessoa, muito boa pessoa. E nunca teve nada de nazista. O Plínio Salgado é uma coisa que ninguém sabe. Quando começou a perseguição dos judeus na Alemanha, você sabe qual foi um dos primeiros políticos do mundo a escrever para o governo alemão para protestar? Foi o Plínio Salgado. É verdade. E como é que vai dizer que o sujeito é fascista, perigoso, truculento? Truculento é a mãe desses caras, porra. Isso é a máquina propagandista. Nunca fez mal uma mosca. Agora, tinha umas ideias, aquelas ideias de negócio corporativo e também aquela coisa verde e amarela. Tudo aquilo eu acho uma pataquada. Mas, moralmente, não se pode falar mal dele, não. Ok, obrigado, senhor Lavo. Obrigado eu. Você vê, o Plínio Salgado estava aí protestando contra a perseguição aos judeus, na mesma época que os partidos comunistas do mundo, tá certo? Estavam todos, vamos dizer, boicotando a Inglaterra, que daí começou a guerra, era só a Alemanha contra a Inglaterra. Só a Inglaterra estava ali resistindo. Aqui nos Estados Unidos, os comunistas faziam greve no porto para os navios americanos não poder levar comida e arma para os ingleses. Isso que os comunistas faziam por quê? Porque tinha um pacto. Agora eles ficam botando banca de que eram os grandes antifascistas. Antifascista é a sua mãe, porra. O que é isso? Bom, e aqui acho que nosso tempo... ainda tinha muita coisa para falar aqui. O pessoal me pergunta, o que você acha desse negócio do Lula, que ele finalmente disse que as Farc são organização terrorista? Ele não quer dizer... Vocês ficam interpretando. Não quer dizer nada, o Lula não sabe o que fala, pô. Ele falou isso aí porque não apareceu outra palavra. Ele deixou um lapsus linguae, como se diz. Ele chamou os caras de terrorista, tá entendendo? Ele vive trocando as bolas, quer dizer, não quer dizer que agora ele está contra o terrorismo, está contra outra coisa. Lula é um mentiroso, vagabundo, salafrário. Diz, o Foro de São Paulo, durante 15 anos esconderam o Foro de São Paulo. Da hora que eu revelei, virou escândalo. Agora até o Clóvis Rossi na Folha fala do Foro de São Paulo. Né? Como ele diz, o Lula diz, o
Foro São Paulo ensinou à esquerda latino-americana que ela tem que concorrer em eleições em vez de fazer violência. Mentiroso, salafrário. Em 2002 estava lá você assinando manifesto de solidariedade às Farc, chamando de terrorista o governo da Colômbia. Quer dizer, é ajudando terrorista? Outra coisa, vocês protegem a Farc. Aí o Olivério Medina, qualquer nego das Farc seja preso no Brasil, se ajunta essa putada toda de PT, tá certo? Pra ir lá fazer movimento para soltar o cara. Vocês protegem eles, porra. Ele não é protegendo terrorista que você vai implantar a paz na América Latina. Larga de ser mentiroso, Lula. Você é outro também, tá entendendo? Que, porra, se eu encontrar esse cara algum dia, alguma recepção oficial, ele vai ver o que vai ter que ouvir. Tá certo? Eu vou tratar com respeito esses caras. Não tenho respeito nenhum, nem por você, nem por essa putada toda que você pôs no poder aí. Você não merece, não merece. Tá certo? Antigamente, olha, existiu, vamos dizer, comunista, não digo honrado e honesto, mas pelo menos comunista inteligente, tá entendeu? Que tinha alguma coisa na cabeça, existiu 30, 40 anos atrás, acabou, não tem mais nada. Né? Os salafrários são todos salafrários, todos, sem parar, sem exceção. Tá certo? Mas pelo menos tem alguma coisa na cabeça, além de merda. Muito bem, então, eu acho que o nosso tempo aqui, né, acabou, não dá mais nada, não dá tempo para falar mais nada. Muito obrigado a todos e até a semana que vem, se Deus quiser.